Em meio à fama e ao sucesso, até figuras públicas podem se ver envolvidas em situações perigosas. Canelo Álvares, por exemplo, é um boxeador mexicano que enfrentou problemas quando um de seus sócios foi acusado de movimentar recursos para um cartel, mostrando que até celebridades protegidas não estão totalmente imunes aos riscos. Mas antes de entender o que levou a esse desfecho, veja o caso de O Grupo Fugitivo, cujos restos foram encontrados após desaparecerem misteriosamente. O Grupo Fugitivo era formado por Francisco Javier Vasques, Nemésio Antônio Duran, Liban Solis, Victor Manuel Garza e José Francisco Morales. Músicos conhecidos no cenário regional, faziam shows em bares e eventos privados, especialmente na região de Reynosa, em Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos. Na noite de 25 de maio de 2025, a banda se apresentou em um bar da cidade. Era mais um trabalho na agenda, mas depois daquele show ninguém imaginava que eles desapareceriam sem deixar rastros. Pouco depois da apresentação, os 5 seguiram para Haas de Rancho Grande, onde, supostamente, fariam outra performance. O local indicado, no entanto, não era um salão ou palco preparado para música, mas um terreno vazio. Familiares e grupos de busca acreditavam que foi uma armadilha. Naquela noite, o contato com os músicos foi perdido. 2 dias depois, a caminhonete da banda foi encontrada em outra parte de Reynosa, sem logotipos, sem sinais de violência e sem o reboque com os instrumentos. Rastros de sangue foram localizados no ponto onde teriam sido contratados, reforçando a suspeita de que o chamado para tocar fazia parte de um plano para levá-los à força. O caso gerou confusão. Em 27 de maio, circularam notícias de que todos haviam sido encontrados com vida e estavam sob custódia do governo. A informação foi desmentida pelas famílias, que confirmaram que apenas um dos vocalistas estava salvo, o restante continuava desaparecido. A confirmação da tragédia veio na noite de 28 de maio, quando 5 restos humanos, já queimados, foram achados em um rancho afastado do município. Na manhã seguinte, a Procuradoria de Tamaulipas divulgou que as características coincidiam com as dos músicos, mas a identificação oficial dependeria de exames de DNA. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação do crime, mas 9 suspeitos, supostamente ligados ao cartel do Golfo, foram detidos pela polícia. Aquela que deveria ser apenas mais uma semana de apresentações terminou em luto e revolta. O desaparecimento e o fim dos integrantes do Grupo Fugitivo se tornaram mais um episódio sombrio na longa lista de crimes ligados ao poder dos cartéis na região. Juan Luis Lagunas Rosales, mais conhecido como El Pirata de Culiacán, nasceu em 1999, em Vila Juárez, no estado de Sinaloa, México. A infância foi marcada por dificuldades. Abandonado pelos pais, cresceu sob os cuidados da avó e sem qualquer contato familiar direto. Na adolescência, abandonou os estudos e mudou-se para Culiacán em busca de trabalho. Aos 15 anos, começou a lavar carros, mas foi nas redes sociais que encontrou notoriedade. Seus vídeos, sempre carregados de excessos, consumo pesado de álcool, ostentação de dinheiro, armas e festas, chamaram a atenção pelo tom provocador, pela impulsividade e pela falta de filtros. O público cresceu rapidamente e em pouco tempo ele acumulava centenas de milhares de seguidores no Facebook e no Instagram. Figura excêntrica, quase sempre registrada com uma garrafa na mão, Lagunas passou a ser convidado para videoclipes de artistas do gênero regional mexicano, como corridos tumbados e narcocorridos. A presença em eventos, a constante exposição e a monetização do conteúdo consolidaram sua imagem como um influenciador polêmico. Em novembro de 2017, publicou um vídeo que mudaria o rumo de sua vida. Visivelmente embriagado, insultou Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva Generación, uma das facções mais poderosas do México. A gravação se espalhou rapidamente, chegando a páginas ligadas a grupos rivais e a perfis dedicados ao monitoramento de atividades criminosas. Poucas semanas depois, em 18 de dezembro de 2017, anunciou nas redes que estaria no bar Menta Cantaro, em Zapopan, região metropolitana de Guadalajara, no estado de Jalisco. Naquela noite, um grupo armado entrou no local e abriu fogo contra ele. De acordo com a imprensa e fontes policiais,
foi atingido por pelo menos 15 disparos e perdeu a vida antes da chegada dos socorristas. As investigações analisaram a possibilidade de o ataque ter sido motivado pelo vídeo contra El Mencho. Embora sem confirmação oficial, a principal hipótese indicava uma provável retaliação de integrantes do cartel liderado por Oseguera Cervantes. O Combo Colômbia era uma banda mexicana conhecida por tocar cumbia nortenha em festas e bares na região de Monterrey, Nuevo León. Animavam o público com um repertório dançante, e na noite de 25 de janeiro de 2013, o destino era um evento particular em um rancho na cidade de Hidalgo. Parecia um show comum, até que a história virou um caso de crime que chocou o país. No meio da madrugada, a festa foi interrompida de forma brusca. Homens armados chegaram ao local e levaram mais de uma dezena de integrantes e funcionários da banda. Apenas um conseguiu escapar. Ele contou que todos foram levados para outro ponto, obrigados a se ajoelhar e atacados. Um a um, foram eliminados e jogados dentro de um poço. As buscas começaram logo depois. Por dias, as famílias esperaram notícias, enquanto a polícia tentava chegar ao local indicado pelo sobrevivente. Quando finalmente chegaram, encontraram um poço com cerca de 15 metros de profundidade, contendo o que restou de pelo menos 17 pessoas. A identificação foi feita pouco a pouco, confirmando que a maior parte era de integrantes do Combo Colômbia e membros da equipe técnica. O motivo? As investigações apontaram ligação com um cartel da região, irritado com supostas apresentações do grupo para rivais. O show da noite, na verdade, teria sido um convite armado para atraí-los ao cativeiro. A cidade de Hidalgo, onde tudo aconteceu, já era conhecida como território de disputa violenta entre facções, e o caso reforçou a imagem de insegurança no norte do México. A tragédia ganhou repercussão internacional. Fãs, familiares e até autoridades culturais lamentaram a perda de artistas que, até então, era um símbolo de alegria e música popular. O sobrevivente entrou para um programa de proteção e o caso virou exemplo de como o show business na região pode se cruzar de forma letal com o mundo do crime. No fim, o nome Combo Colômbia ficou marcado não só pelas festas que animaram, mas por uma história que mostrou o quanto, para certos grupos, a música não é motivo de trégua. Sérgio Gómez, vocalista e líder da banda de música regional mexicana Capaz de la Sierra, nasceu em Ciudad Hidalgo, Michoacán, e construiu a carreira entre o México e os Estados Unidos. Ao lado do grupo, alcançou grande popularidade nos anos 2000, com apresentações lotadas e sucessos que colocaram o gênero duranguense em evidência. Mesmo com a fama, sua rotina envolvia viagens constantes para shows em diferentes estados mexicanos, inclusive regiões sob influência de cartéis. Em 1º de dezembro de 2007, após se apresentar na cidade de Morelia, Gómez decidiu seguir para Ciudad Hidalgo, acompanhado de outros 2 músicos e de um empresário. No caminho, o veículo foi interceptado por um grupo armado. Os demais ocupantes foram liberados, mas o cantor foi levado pelos sequestradores. Horas depois, seus restos foram encontrados em um terreno na saída de Chiquimichio. De acordo com o relatório da Procuradoria de Michoacán, apresentava sinais de ataques e ferimentos provocados por asfixia e queimaduras, sugerindo que foi submetido a castigos físicos antes de perder a vida. As investigações nunca trouxeram respostas definitivas. Entre as teorias mais comentadas, destaca-se a possível ligação com La Família Michoacana. Segundo relatos, Sérgio teria ignorado ameaças de Nazário Moreno González, o líder do cartel, depois de se apresentar para um grupo rival. Outra versão sugere crime passional, envolvendo líderes de outros grupos criminosos, já que o restante de Sérgio apresentava queimaduras em áreas sensíveis. Era 8 de novembro de 2018, quando a deputada federal Carmen Medel, do estado de Veracruz, estava no meio de uma sessão parlamentar na Cidade do México. Em um momento que chocou todo o país, ela recebeu uma ligação e desabou em lágrimas. A notícia era devastadora. Sua filha, Valéria, de 22 anos, havia sido eliminada. Valeria era estudante de medicina na Universidade de Veracruz. Naquele dia, ela tinha ido a um centro de ginástica na cidade de Ciudad Mendoza. Enquanto treinava, um homem armado entrou no local
e abriu fogo contra ela. Testemunhas relataram que o atirador parecia estar procurando alguém específico. Poucas horas depois, as autoridades anunciaram que o crime teria sido um caso de confusão de identidade. Segundo a versão oficial, o agressor acreditou que Valéria era ligada a uma pessoa associada a um cartel rival. Ao perceber o engano, fugiu. O suspeito, identificado como Juan Carlos Elmani, foi encontrado sem vida no dia seguinte dentro de um carro, em circunstâncias que levantaram ainda mais dúvidas sobre a real motivação e sobre quem estaria por trás da ordem para eliminá-la. O caso causou grande repercussão porque expôs de forma brutal a violência cotidiana em regiões controladas por grupos criminosos. Veracruz, onde Valeria vivia, já enfrentava altos índices de homicídios ligados a disputas entre facções. O fim da jovem ganhou ainda mais atenção pela forma como a notícia chegou ao Congresso, transmitida ao vivo, mostrando a reação desesperada de sua mãe diante de colegas parlamentares e das câmeras. Foi um retrato cru de como a violência no México não poupa nem famílias de figuras públicas. Mesmo com a versão de que tudo foi um engano, muitos ficaram com a sensação de que a história oficial não contou tudo. E como acontece com vários crimes envolvendo cartéis, a verdade completa pode nunca vir à tona. Valeria Márquez era uma jovem influenciadora mexicana conhecida no TikTok por seus vídeos de dança, lifestyle e humor. Com milhares de seguidores, ela se tornava cada vez mais presente nas redes, sempre mostrando um lado divertido e próximo do público. No dia 13 de maio de 2025, ela estava no próprio negócio, uma estética na Avenida del Servidor Público, gravando conteúdo para suas redes, quando a rotina virou tragédia. Um homem armado chegou em uma motocicleta, entrou no local e se aproximou dela. A poucos metros de distância, atirou diversas vezes. Valeria recebeu pelo menos 6 disparos, incluindo um na cabeça, e não sobreviveu. O crime aconteceu diante de funcionárias do estabelecimento, que acionaram imediatamente a polícia e os serviços de emergência. O restante do negócio ficou tomado pelo choque e pelo medo. O que restou de Valéria ficou sobre um dos cadeirões usados nos procedimentos estéticos. As imagens captadas pelas câmeras de segurança de diversos comércios da praça comercial registraram o ataque, deixando claro o quão rápido e violento foi o episódio. O criminoso fugiu na mesma motocicleta, desaparecendo pelas ruas de Zapopan, enquanto autoridades locais e a Guarda Nacional cercavam a área em busca de pistas. Até agora, investigações apontam que o ataque teria ligação com organizações criminosas da região, embora os detalhes sobre motivação e mandantes ainda não tenham sido totalmente esclarecidos. O fim da jovem chocou a comunidade local e gerou debate sobre segurança pública e o alcance de facções criminosas em zonas urbanas. Redes sociais e imprensa repercutiram o ataque, mostrando imagens que revelam a brutalidade do episódio e a rapidez com que a violência pode interromper vidas. No fim, Valeria Márquez virou exemplo de como a fama e o trabalho podem se cruzar com o perigo em lugares onde o crime decide quem vive e quem perde a vida. Sua história segue lembrada não pelo conteúdo que produzia, mas pelo alerta de que, para alguns, até a vida cotidiana é terreno de risco. Canelo Álvares, boxeador mexicano e um dos maiores nomes do esporte nos últimos anos, construiu uma carreira marcada por vitórias e títulos mundiais. Nascido em Guadalajara, Jalisco, ele começou a lutar ainda adolescente e rapidamente se destacou por sua técnica, força e carisma dentro do ringue. Fora dos esportes, Canelo também se envolveu em negócios, incluindo investimentos e parcerias empresariais. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros problemas. Um dos sócios do boxeador foi acusado de atuar como intermediário financeiro para um cartel mexicano, movimentando recursos em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. A denúncia chamou atenção não apenas pelo potencial impacto legal, mas também pelo risco de associar um atleta famoso a organizações criminosas. Apesar do caso envolver diretamente o parceiro de negócios, a repercussão colocou Canelo em evidência. Autoridades nos Estados Unidos começaram a investigar as transações financeiras e a imprensa destacou o cuidado que figuras públicas precisam ter ao escolher associados e gerenciar patrimônio. O boxeador, por sua vez, negou qualquer envolvimento
e se manteve afastado da investigação, afirmando não ter conhecimento das ações ilícitas do parceiro. Apesar da tensão e das investigações, Canelo continuou sua carreira, mantendo a rotina de treinos, lutas e aparições públicas. O caso, porém, permanece como lembrança de que até as celebridades mais protegidas podem se ver em meio a conflitos gerados por terceiros, especialmente em um país onde cartéis e organizações criminosas possuem forte influência. No fim, a história mostra que o mundo do esporte e o do crime, às vezes, se cruzam de forma inesperada e que, por mais talento e fama que alguém tenha, certos riscos estão sempre à espreita. Chalino Sánchez era um cantor mexicano de corridos, conhecido por suas músicas que falavam de amor, traição e, principalmente, da vida perigosa nas regiões controladas por cartéis. Nascido em 1960, em Sinaloa, ele cresceu em meio a dificuldades e violência, experiências que mais tarde inspirariam suas letras e moldariam sua imagem de artista autêntico e audacioso. No começo da década de 80, Chalino começou a se apresentar em festas e pequenas comunidades e rapidamente ganhou notoriedade por sua voz marcante e estilo direto. Mas o que o fez realmente famoso foram os corridos que narravam histórias de criminosos e eventos ligados ao narcotráfico. Essa aproximação com o mundo perigoso não passava despercebida. Muitos cartéis viam suas músicas como provocação ou exposição. Em 1992, Chalino recebeu um convite para se apresentar em um show na cidade de Culiacán. Pouco antes de subir ao palco, ele recebeu um bilhete que acredita-se que era uma ameaça de grupos criminosos locais, algo que não era incomum para artistas que cantavam sobre temas sensíveis. Apesar do risco, decidiu seguir com o show, mas a noite terminou de forma trágica. Após a apresentação, ele foi abordado por homens armados e atacado de forma fatal. O ataque chocou fãs e colegas, espalhando-se rapidamente nas comunidades mexicanas e nas redes que acompanhavam sua carreira. A eliminação de Chalino tornou-se um caso emblemático sobre os perigos que artistas enfrentam ao se aproximarem de temas ligados a cartéis. Investigações foram abertas, mas até hoje muitos detalhes permanecem obscuros, deixando lacunas sobre os responsáveis e as motivações exatas. O fim de Chalino Sánchez mostra que, no México, a fama pode ser tão perigosa quanto o mundo que ela expõe. Celebridades e artistas que ousam falar sobre certos assuntos podem acabar pagando um preço alto. Lembrando que, em algumas regiões, até a arte se torna terreno perigoso. Hassan Emílio Caband Elijah, conhecido artisticamente como Peso Pluma, consolidou-se como uma das principais vozes do gênero regional mexicano, especialmente nos corridos tumbados, canções que frequentemente abordam temas ligados a poder, armas e alianças com figuras do submundo. Seu sucesso, que o levou ao topo das paradas nacionais e internacionais, também o colocou em meio a uma realidade que ultrapassa os limites da música. Em setembro de 2023, o cantor se preparava para um show em Tijuana, na Baja Califórnia, cidade marcada por disputas territoriais entre grupos armados. Dias antes da apresentação, faixas atribuídas ao cartel Jalisco Nueva Generación apareceram em locais públicos, alertando que ele não deveria subir ao palco. As mensagens citavam a música Siempre Pendientes, acusada pelos autores de enaltecer um grupo rival, o que teria motivado a ameaça direta. Com o risco elevado, o evento foi cancelado e a segurança de Peso Pluma reforçada. Meses depois, seu nome voltou ao noticiário. Panfletos lançados de aeronaves, sobrevoando áreas de Sinaloa, listavam 26 pessoas, entre influenciadores, cantores e empresários, associando-as à facção Los Chapitos, ligada aos filhos de Joaquín El Chapo Guzmán. O material trazia descrições como lavadores de dinheiro, financiadores e colaboradores, além de fotos de 4 indivíduos marcadas com a palavra eliminados, em tom de ameaça. Apesar do peso das acusações, nenhuma autoridade confirmou qualquer vínculo entre Peso Pluma e organizações criminosas. O artista também não se pronunciou publicamente sobre o assunto. O caso evidencia a complexidade do atual cenário cultural no México, onde a projeção artística pode vir acompanhada de riscos e onde figuras públicas, de cantores a influenciadores,
podem acabar envolvidas, voluntária ou involuntariamente, nas tensões entre grupos organizados. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.